Olá, minhas caríssimas e meus caríssimos, mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês, né? Nossa conversa desta vez é para que vocês aprendam a distinguir estilo de período literário, né? Porque o Brasil só começa a ter literatura a partir da invasão, né? Quando os europeus portugueses invadem o Brasil, chegam aqui e descobrem que havia uma civilização. Mas essa civilização nem tinha chegado à idade da escrita, nem à idade do metal. Então, os primeiros registros escritos sobre esta terra começam a partir daí, desta invasão, né? O capitão da frota trazia em cada uma de suas caravelas alguns escrivãos, né? E esses caras eram chamados de cronistas e tinham um objetivo: registrar todos os acontecimentos da viagem, para que isso ficasse para a posteridade. De maneira que o cronista, ele parece ter uma função inversa do historiador. O historiador no presente vai ao passado trazer informações para o presente. O cronista no presente registra os acontecimentos para a posteridade, né? Essa era a função dos cronistas. O que ficou mais conhecido aqui no Brasil foi o escrivão Pero Vaz de Caminha, né? Por quê? Porque Caminha é o responsável de juntar todas as informações da frota para entregar ao rei de Portugal sobre aquela viagem. E ali estava tendo um acontecimento, o achado de uma nova terra, né? Tudo isso aconteceu em que momento? De 1500 a 1601, né? Mais de um século, ou seja, um século e um ano. E dentro desse período, todos os acontecimentos vão ser registrados através desses cronistas. Agora, o que nós temos que estar atento? Eles não eram escritores, eles não eram poetas, eles não eram artistas, eles não traziam a subjetividade que a arte literária exige. Eles davam informações. O caráter do que eles faziam era puramente informativo. Por esta razão, a literatura desse tempo pode ser chamada de literatura de informação, pelo caráter informativo que eles davam, porque o objetivo era esse: informar. Por exercerem a função de cronistas, que eram esses sábios com habilidade para escritas, que eram muito bem pagos para registrar os acontecimentos, e eram chamados de cronistas, é que a literatura desse tempo, que compreende esse tempo de 1500 a 1601, também pode ser chamada de literatura de cronistas. Eram feitos pelos cronistas da época, que são diferentes dos cronistas de hoje, dos cronistas que surgiram do século XIX para cá. A palavra cronista, que vem de cronos, que quer dizer tempo, né? Do século XIX para os dias atuais, os cronistas são aqueles que fazem fatos flagrantes, constrangedores e vexaminosos do cotidiano, fazem textos curtos, curtíssimos, baseados nesses fatos flagrantes do cotidiano. Aí se chama de crônica. E é um texto hoje de muita valia, né? Muita gente escreve hoje crônica, que no início chegou a ser chamada de literatura menor. Mas pela adesão dos grandes escritores e pela adesão de um grande público, hoje é mais um gênero maior da literatura, o gênero crônica, tá bom? Aí temos ainda a alcunha de literatura de viajantes. Por que essa mesma literatura pode ser chamada literatura de viajantes? Porque esses viajantes passaram por aqui em suas viagens e seguiram. Não vieram para morar, não nasceram aqui, passavam apenas nas viagens, relatavam todas as impressões que tinham nessas viagens e seguiam. E esses relatos até hoje servem como história, né? Daí a razão deste período, que vai de 1500 a 1601, e por isso todo o século 1500 é quinhentismo, pode ser chamado de todos esses nomes.
informação pelo caráter informativo, cronista, porque era feito por cronistas, de viajantes, porque eles não foram moradores daqui, passaram em viagens, né? E ali retrataram a impressão que eles tiveram. Tudo que está escrito é a impressão, é o ponto de vista deles sobre esta terra, que muitas vezes acabava sendo confundido pelo objetivo deles. O objetivo deles era encontrar riquezas. Aí, quando ele vê o índio apontando para o colar de ouro do capitão, que era Pedro Álvares Cabral, eles vão dizer, eles acenavam para o colar e acenavam para a terra como quem nos dissesse que ali havia ouro. Logo em seguida, lhes mostramos um castiçal de prata e eles acenavam para o castiçal e acenavam para a terra como quem nos dissesse que ali havia prata. Um erro crasso que eles cometeram, porque na verdade ouro e prata era o desejo deles, né? Mas eles confundiram o gesto do índio. Como? Se o índio estava dizendo que havia ouro e prata, se ele não tinha chegado à idade do metal, né? Nem conhecia metal. E ali, o registro das impressões que esses primeiros invasores chegaram aqui, é que vai se tornar as primeiras obras da literatura brasileira. Nós podemos dizer que é a literatura no Brasil, não é a literatura do Brasil, porque não era feita por brasileiros, mas é a literatura já no Brasil. Ressaltando que o valor não é artístico, literário, é histórico, documental, né? E ali, depois vieram os jesuítas, com muitas missões, né? Vamos lembrar que a Europa estava ali no embate de reforma e contra-reforma. O padre Inácio de Loyola cria uma companhia, a Companhia de Jesus, para formar padres jovens e espalhar pelo mundo, para dominar o mundo intelectualmente. Esses padres vinham com conhecimento de arte, vinham com conhecimento de arquitetura, vinham com conhecimento de guerra, né? O Forte do Reis Magos de Natal foi arquitetado por um padre, para a gente ver o largo conhecimento das mais diversas áreas que eles tinham, né? Eles eram preparados intelectualmente para dominar o mundo, para pregar o Evangelho, né, por todo o mundo, a todas as criaturas. E o objetivo da evangelização aqui dos habitantes, que eles consideravam selvagens por não ter alma, né, era exatamente aumentar o número de fiéis para o catolicismo, que estava perdendo fiéis para o avanço do protestantismo lá na Europa, né? A reforma protestante deu uma baixa muito grande no catolicismo. E aí, esses missionários jesuítas vão para o mundo para fazer isso. Chegam ao Brasil com esse objetivo. A primeira missão vem chefiada por um padre muitíssimo inteligente, que era o padre Manuel da Nóbrega, né? Que ao chegar aqui e ver aqueles homens e cristãos amancebados com índias, mulheres selvagens e sem alma, ficou desesperado e pediu ao rei, escreveu uma carta ao rei dizendo que ele mandasse urgente mulheres cristãs para salvar os cristãos do inferno, né? E mandasse essas mulheres cristãs para vir casar com esses homens cristãos que estavam aqui. E ali o rei manda para cá as órfãs da rainha, pobre das órfãs das rainhas, da rainha, coitada delas, né? Quem eram essas órfãs da rainha? Jovens que ficavam órfãos, mas as mulheres naquela época não podiam receber herança, não tinham um irmão que recebesse herança, não tinham outro parente homem que cuidasse dela, eram mandadas para os conventos e ficavam lá até a morte, e o rei confiscava todos os seus bens. Você imagine que essas moças, que educadas e criadas dentro de conventos, virão agora para a selva servir a esses brutamontes que o rei mandou para cá, né? Porque quando o rei teve a necessidade de confirmar esta terra, de vigiá-la, né, que mandou as expedições de guarda-costa e de combate ao contrabando, e expedições para a exploração, ninguém queria vir, sabia que vinha para um mundo selvagem, deram as informações que eles tinham. Aí então o que é que eles vão fazer, né? Pega todos os
prisioneiros e pessoas de vida, condição de vida miseráveis, né? E manda para cá degredados e prisioneiros, né? É assim que se dá o início da nossa civilização e da nossa literatura. Os jesuítas, eles vão fazer a literatura propriamente dita, porque eles traziam o senso artístico literário, eles dominavam as artes, dominavam a música, dominavam a literatura, dominavam a arquitetura, né? Sobretudo a arquitetura, essas igrejas maravilhosas que a gente vê no Barroco, era tudo arquitetada pelos jesuítas. E aí o padre Manuel da Nóbrega vai escrever a primeira obra de valor artístico literário no Brasil, que é o diálogo sobre a conversão do gentio. Esse diálogo sobre a conversão do gentio era o índio, o selvagem, né? É gentio escrito com O, que é o oposto do gentio escrito com L. Então esse gentio tinha que ser convertido, e ele tinha que ensinar os novos jesuítas jovens que chegassem aqui a converter esses habitantes em novos cristãos, né? E ali, mais tarde, chega o padre José de Anchieta, que vai ter a proeza de transformar esse país no maior país católico do mundo, porque ele começa a educação no Brasil, essencialmente católica. Ele vai fundar o primeiro colégio, né, que é o colégio de jesuítas, e ali ele começa a fazer o processo de catequese, usando o teatro, utilizando o teatro na selva, né? Primeiro ele aprende a língua do índio, e aí escreve uma gramática em Tupi-Guarani. Ele cria uma escrita para uma língua que não tinha escrita, ele cria, né? A primeira gramática Tupi-Guarani era dele. Torna-se o primeiro folclorista, o primeiro pesquisador dessa cultura popular do povo habitante daqui, que era o índio, né? E escreveu a primeira peça de teatro no Brasil, que é o Alto da Pregação. Então ele se utilizava de todos esses recursos, ensinava os índios a falar, primeiro a ler e escrever em Tupi-Guarani, depois em português e latim. Fazia os índios representar os textos teatrais para outras tribos, para que essas tribos fossem convertidas por essas mensagens que ele levava em forma de teatro, né? Assim se deu a literatura de jesuíta, que tinha valor artístico literário, diferentemente do quintismo, que só tinha o valor histórico documental, ok? Aguardamos você no próximo encontro.